No episódio 8, vemos três dos personagens mais interessantes da temporada se aproximando de Dexter mais do que nunca. Angel Batista quase pega Dexter no meio da sala de morte com uma vítima, apenas para parecer completamente louco quando liga para a polícia de Nova York. A detetive Claudette Wallace começará a investigar mais profundamente o caso do açougueiro de Bay Harbor, mostrando que ela pode ficar obcecada com este caso, assim como ficou com o estripador de Nova York. E depois que Charlie expressa suas suspeitas, no final do episódio 8 Prater confirma suas suspeitas quando percebe que Red não é o homem que Charlie havia investigado. O que levanta a questão: quem descobrirá o segredo de Dexter primeiro? Neste vídeo, exploraremos como o Leon Prater, Angel Batista e a detetive Claudette Wallace encontrarão provas de que Dexter é o açougueiro de Bay Harbor e o que isso poderia significar para o resto de Dexter Resurrection. O episódio 8 mostra Batista caminhando para o desastre. Quando ele segue Dexter até a loja de perucas e encontra a sala de morte, ele pensa que finalmente tem uma prova, até Dexter desaparecer sem deixar rastros, deixando apenas uma vítima aterrorizada que não consegue identificar seu agressor. A reação da polícia de Nova York mostra o quão baixo Batista caiu. Quando Wallace liga para Quinn, ela descobre que Batista nem sequer é mais policial. Ele está operando sem nenhuma autoridade em Nova York, enquanto faz alegações loucas sobre um caso que Miami Metro fechou há anos. Quando ele tenta mostrar sua evidência de rastreamento GPS, os AirPods destruídos o deixam com nada além de teorias conspiratórias. Para Wallace e Oliva, Batista parece completamente louco, um policial aposentado fazendo acusações selvagens sem evidências ou o direito de investigar. Isso é exatamente o que aconteceu com Dawkins e Lagertha. Quando Dawkins foi atrás de Dexter, seus colegas em Miami Metro começaram a questionar sua sanidade. Seu comportamento obsessivo e vigilância não autorizada o fizeram parecer instável para todos ao seu redor. Lagertha enfrentou o mesmo problema quando reabriu o caso do açougueiro de Bay Harbor. Seus colegas oficiais pensaram que o luto a estava fazendo perseguir teorias conspiratórias. Agora Batista está preso na mesma situação. Ele conhece a verdade sobre Dexter, mas não pode prová-la, o que cria um ciclo louco, onde quanto mais evidências ele mostra, mais insano ele parece para os outros. Este episódio mostra o erro fatal de Batista. Ele está indo atrás de Dexter com suas emoções em vez de ser profissional, impulsionado pelo luto pela morte de Lagertha e o desejo de provar que suas teorias estavam certas. O desespero de Batista só vai piorar daqui para frente. Ter chegado tão perto de pegar Dexter o fará abandonar os procedimentos apropriados e tomar maiores riscos sozinho. Já vimos esse padrão antes. Dawkins começou a seguir Dexter toda noite, invadiu seu apartamento e finalmente desapareceu no Haiti sem contar a ninguém. Lagertha adulterou evidências, conduziu investigações não autorizadas e até mesmo conseguiu a liberação de Hector Estrada para prender Dexter. Ambos os investigadores cometeram o mesmo erro mortal, eles pararam de seguir as regras assim que ficaram obcecados. Dawkins morreu em uma explosão antes de poder contar a alguém o que havia descoberto. Lagertha foi morta por Debra antes de poder expor Dexter. Batista está seguindo exatamente o mesmo caminho, e sua morte parece certa, provavelmente morto por Dexter ou Harrison protegendo seu pai. Conhecer o segredo de Dexter, enquanto todos pensam que ele está louco, empurrará Batista para medidas desesperadas. Ele parará de manter registros oficiais, evitará trabalhar com outros policiais e irá atrás de Dexter sozinho, exatamente os mesmos erros que fizeram seus predecessores serem mortos. Sua morte ajudará a história removendo a ameaça imediata, enquanto deixa para trás evidências que melhores investigadores como Wallace podem usar, mas ele não viverá para se ver provado certo. Estou curioso para saber o que vocês pensam. Me digam, e antes de passarmos para a próxima pessoa, só quero lembrar de se inscreverem. A investigação de Wallace é um tipo completamente diferente de ameaça. Sua ligação para Quinn sobre Batista mostra que ela está sendo profissional, verificando suas fontes e construindo um caso cuidadosamente em vez de perseguir palpites emocionais. Diferente de Batista, Wallace não tem conexão pessoal com o caso do açougueiro de Bay Harbor. Ela pode olhar para as evidências sem preconceito, livre da política que ajudou Dexter a escapar em Miami. Ser uma forasteira permite que ela detecte problemas que pessoas de dentro perderam ou ignoraram. O episódio 8 mostra as habilidades de detetive de Wallace através de como ela lida com o incidente da loja de perucas. Enquanto outros detetives descartam Batista como louco, Wallace sabe que algo importante aconteceu lá. Ela pode não acreditar nas teorias loucas de Batista, mas ela entende que salas de morte elaboradas não aparecem do nada. A polícia de Nova York provavelmente se distanciará de Batista assim que souber que ele é um policial aposentado conduzindo investigações não autorizadas. Mas a própria experiência de Wallace com o caso do estripador de Nova York a tornará mais aberta às suas teorias. Ela sabe o que é ser assombrada por um caso não resolvido que todos os outros querem esquecer. Sua obsessão com o estripador quase destruiu sua carreira. Então, ela entende investigadores que perseguem casos além dos limites normais. Esta experiência compartilhada empurrará Wallace a investigar mais profundamente os arquivos do açougueiro de Bay Harbor que Batista mencionou. Diferente de Batista, ela é uma detetive melhor, mais organizada, menos emocional e ainda uma policial ativa com acesso adequado a bancos de dados e recursos. Onde Batista trabalha por desespero e luto, Wallace abordará o caso profissionalmente. A personalidade obsessiva de Wallace, mostrada através de sua fixação no caso do estripador de Nova York, a torna unicamente perigosa para Dexter. Ela não abandonará uma investigação por causa de pressão política.
Sua disposição para arriscar sua carreira pela verdade significa que ela seguirá cada pista cuidadosamente, comparando arquivos de Miami Metro com evidências de Nova York, entrevistando detetives aposentados e verificando relatórios forenses que outros perderam. Mais importante, Wallace encontrará evidências que realmente se sustentam. Diferente de investigadores anteriores que se tornaram rebeldes e pareceram loucos, ela construirá um caso sólido através de canais adequados. Ela sobreviverá para contar sua história porque trabalha profissionalmente em vez de emocionalmente, garantindo que múltiplas pessoas conheçam suas teorias antes de agir. O grande avanço de Wallace provavelmente virá de conectar o assassinato de Ryan Foster ao padrão do açougueiro de Bay Harbor. A maneira como o corpo foi cortado, a cena do crime impecável e o comportamento suspeito de Harrison apontam para alguém com conhecimento forense sério. Quando ela conectar isso com a história familiar de Harrison e Dexter, estando em Nova York, tudo fará sentido. Isso estabelece possibilidades interessantes para o final da temporada 1 e futuras temporadas de Dexter: Resurrection. Wallace poderia colocar Dexter em sua situação mais perigosa até agora, enfrentando uma resposta competente e oficial da aplicação da lei em vez de indivíduos sozinhos que ele pode eliminar. Seja sua investigação terminando nos episódios finais ou se tornando a ameaça principal para as temporadas 2 e 3, Wallace representa o tipo de perseguição organizada e profissional que Dexter nunca venceu com sucesso. O final do episódio 8 cria uma crise imediata para a persona Red. A descoberta de Prater de Dexter com Harrison destrói a identidade cuidadosamente construída de um assassino solitário de carona, sem conexões familiares. Esta contradição força Dexter a uma situação impossível: manter a mentira e arriscar exposição, ou revelar verdades parciais que poderiam levar a descobertas maiores. A organização de Prater opera fora dos canais normais de aplicação da lei, tornando-os imprevisíveis. Eles têm recursos, conexões e disposição para operar em áreas cinzentas legais que investigadores tradicionais não têm. As suspeitas de Charlie sobre Red ser muito privado, muito secreto, muito evasivo, agora têm evidências concretas para apoiá-las. O perigo real está no que Prater pode fazer se descobrir a verdadeira identidade de Dexter. Dada sua obsessão em colecionar serial killers e seu santuário para assassinos famosos, descobrir que Red é na verdade o açougueiro de Bay Harbor poderia desencadear várias respostas possíveis. Se Prater perceber que estava hospedando um dos serial killers mais notórios da América, ele pode ver isso como a adição definitiva à sua coleção. O homem que matou Trinity e operou sem ser detectado por anos representaria a joia da coroa de sua galeria distorcida. Isso poderia levar à tentativa de chantagem ou coerção para fazer de Dexter um membro permanente de sua organização. Alternativamente, Prater pode se sentir traído pelo engano. Red deveria ser um assassino de carona com 7 vítimas, não uma figura lendária que matou dezenas. Este nível de mentira viola a confiança que mantém seu grupo unido, potencialmente desencadeando a mesma resposta que levou à eliminação de Keith. A estratégia mais provável da organização envolve ameaçar Harrison para forçar a conformidade de Dexter. Eles poderiam exigir prova de sua verdadeira identidade, insistir em demonstrações de seus métodos de assassinato ou simplesmente manter Harrison como refém até que Dexter revele tudo. Isso coloca Dexter em uma posição sem precedentes, onde a violência sozinha não resolverá seu problema. A sobrevivência de Dexter depende de sua habilidade de construir mentiras críveis sob pressão extrema. Ele pode afirmar que Harrison é o filho de uma das vítimas de Red, ou um protegido que ele está treinando em técnicas de assassinato em série. Essas explicações poderiam comprar tempo enquanto ele planeja seu próximo movimento, mas elas aumentam a suspeita e requerem manutenção constante. O fator-chave é se as suspeitas de Prater levam à ação concreta ou permanecem como teorias não provadas. Se a organização não pode definitivamente expor o engano de Dexter, eles podem escolher vigilância e investigação sobre confrontação imediata. Isso cria tensão contínua, sem forçar uma resolução imediata. O episódio 8 estabelece que estes 3 personagens, ameaçando a identidade secreta de Dexter, não estão mais operando independentemente. A ligação de Wallace para Quinn sobre Batista mostra que a aplicação da lei está se tornando consciente das conexões entre vários casos. A descoberta de Harrison por Prater liga o submundo criminal à vida familiar de Dexter. A evidência de Batista, embora inadmissível, fornece um roteiro para outros seguirem. Esta convergência cria uma situação sem precedentes para Dexter. Ele não pode simplesmente eliminar uma ameaça sem chamar a atenção das outras. Matar Batista validaria as suspeitas de Wallace. Atacar Prater o exporia a uma organização criminosa com recursos significativos. Qualquer resposta violenta arrisca confirmar as próprias teorias que ele está tentando suprimir. Pela primeira vez na série, Dexter enfrenta um cenário onde suas soluções usuais, assassinato, manipulação e direcionamento errado, podem não ser suficientes. Os múltiplos ângulos de investigação significam que mesmo descobertas parciais por um grupo poderiam fornecer evidências cruciais para os outros. Isso força Dexter a território inexplorado onde a sobrevivência depende de algo além da violência. Ele pode precisar depender do apoio de Harrison, usar seu conhecimento de outros criminosos como alavanca, ou considerar opções previamente impensáveis como negociação ou recuo estratégico. Baseado nos padrões narrativos e trajetórias de personagens estabelecidos através do episódio 8, a detetive Claudette Wallace representa a ameaça de longo prazo mais perigosa ao segredo de Dexter.
Sua abordagem profissional, estilo de investigação metódico e falta de investimento emocional a fazem unicamente posicionada para ter sucesso onde outros falharam. A investigação de Batista provavelmente terminará em sua morte dentro dos próximos 2 episódios, mas não antes dele descobrir evidências adicionais que apoiem o caso eventual de Wallace. Sua vigilância ilegal e dados de rastreamento fornecerão migalhas cruciais para investigadores mais sistemáticos seguirem. A organização de Prater descobrirá que Red não é quem ele diz ser, mas sua natureza criminosa significa que eles são mais propensos a perseguir chantagem ou coerção do que exposição legal. Eles representam um tipo diferente de ameaça contínua, uma que Dexter pode precisar gerenciar através de negociação em vez de eliminação. Então, o que eu realmente acho que vai acontecer? Para concluir, eu acho que Batista descobrirá as evidências que ele está caçando de que Dexter é o açougueiro de Bay Harbor pelo preço de sua vida. Dexter comprará algum tempo com Prater através das mentiras elaboradas que sabemos que ele domina tão bem, e Claudette olhará profundamente no caso BHB após a morte de Batista. Me digam o que vocês pensam e se gostaram do vídeo, certifiquem-se de se inscrever.